Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Bom Que Só. Eu sou a Thaís. E eu sou a Daina. A gente já tá em junho, então o amazonense já começa a ficar doido nesse período e a degladiação no Twitter começa. Todo mundo fica muito agitado porque a gente está entrando oficialmente na temporada bovina. E por isso a gente não pode deixar de lado, né, fazer um episódio especial sobre a nossa cultura, o maior festival cultural do nosso país, que é o Festival de Parintins. Isso mesmo. Então, a gente, né, tem muito orgulho de apresentar um especial, né? Vocês sabem como a gente gente tem muitos assuntos para falar e a gente vai fazer um especial em relação ao nosso festival. Vai ser uma série com alguns episódios, eu acho que uns 3 episódios, para a gente contar toda a história do Festival de Parintins. Então, né, sejam muito bem-vindos e vamos lá. E para começar, né, a gente vai introduzir para que vocês consigam entender, principalmente quem não conhece muito da nossa cultura, e a gente sabe que agora, né, depois da participação da Isabela no Big Brother, muitas pessoas de fora têm muita curiosidade sobre isso, algumas gostaram, mesmo antes de ter visto nenhuma apresentação assim no ao vivo, né, na televisão. Então a gente vai começar falando da história, a lenda e onde tudo começou. Sim, ainda mais nesse momento que o Brasil inteiro está avisando, né, o festival, finalmente a gente vai ter uma cobertura nacional, então é importante que as pessoas conheçam bastante a história, né, da nossa cultura, desse festival todo, e a gente vai começar pelo começo. E o que é o Festival Folclórico de Parintins, né? Ele é uma expressão realmente folclórica, que ela celebra tradições ancestrais, né? Principalmente ali da cultura indígena, porque nós aqui do norte temos muito forte essa raiz indígena, então temos essas tradições e acontece principalmente no festival uma competição entre 2 bois, né? O garantido e o caprichoso, sendo o garantido branco e vermelho, e o caprichoso, o azul e branco. Muita gente fala que é azul e preto, mas não é. A cor oficial dele é azul e branco. O boi é preto, só isso. É isso mesmo, né? Só para não ter essa confusão, né? Mas como estamos praticamente em todos os lugares do Brasil já com a visibilidade, né, chegando nesses lugares que não eram alcançados, né, só pela própria população que mora fora, né, eu acredito. Então esse ano vai ser bem diferente, né? Então a gente vai falar como começa, né, o festival. Atualmente ele acontece, tem uns 20 anos, né, que ele acontece sempre no último final de semana do mês de junho, entrando em julho, assim, algumas temporadas, e acontece na cidade de Parintins, aqui no Amazonas, né, onde os 2 bois se apresentam 3 noites por 3 horas, e todo ano tem um tema, né, são diferentes, e a gente tem que lembrar, né, que antes da apresentação é feito um sorteio para ver quem começa e quem termina a noite, nas 3 noites. As 3 noites são sorteadas, isso aí. Sobre a apresentação e tudo mais específico, a gente vai falar em um outro episódio, pra gente poder detalhar bem direitinho como funciona cada coisinha. Agora, como a gente vai focar na origem, a gente, né, vamos voltar um pouquinho ali mais pra trás. Mas o festival acontece, as 3 horas que eles ficam, 3 horas cada um. Cada boi tem 3 horas pra se apresentar durante as 3 noites e são apresentações completamente diferentes em cada uma das noites. E durante esses 3 dias, na verdade nem são os 3 dias, né? Eu acho que na semana toda que antecede alguns dias depois, porque depois que o festival acaba, tem a apuração. Igual o carnaval. Aí, então, esse período do festival, assim, a cidade se transforma, vira um palco, né, ao ar livre ali, além da disputa dos bois, envolve muitas outras coisas, e é isso, vira um festival inteiro, a cidade inteira vira uma bagunça tribal, mas uma bagunça organizada, é muito legal. Isso mesmo, né, como a Daina falou, como a gente já tá em junho, a gente começou a nossa temporada bovina, e a Daina sabe como é que é, a Daina participa eu já não participo muito porque eu não saio, mas eu acompanho, assisto pela televisão, pelo YouTube, tanto aqui em Manaus quanto lá em Parintins, já está acontecendo, né? Todas essas coisas, assim, festas, ensaios, etc e tal. Mas nessa semana específica que começa, que o festival tá para acontecer, tem as festas, né, que vem do pessoal de fora, tem muita gente indo de Manaus para lá, então a cidade tá daquela coisa que em todos os lugares da cidade está acontecendo algum movimento relacionado ao festival. Então, gente, quando vocês forem para lá, não se assustem, é festa o dia todo, todo dia. Sim. E um sol de lascar, tá? Mas a gente vai falar sobre isso Depois. no outro episódio.
A história do festival, ela começa ali em torno de 1913, quando a festa acontecia dentro das comunidades lá de Parintins, né? Ali, vamos ser bem mais específicos, que começa mesmo ali lá na Baixa do São José, né? Que é quando inicia-se tudo, porque a história do festival, ela tá muito ligada com a criação do Garantido, porque ele foi o primeiro boi e tal, que ele é meio que precursor do festival. O festival, tipo, como ele é hoje, de competição, porque existe um segundo boi e tal, mas o precursor é o Garantido, porque foi ele que iniciou, foi, na verdade, o Lindolfo Monte Verde. E aí daí o boi de Lindolfo saía para brincar nas ruas da ilha, que tinha todo um histórico. E aí isso que tornou mais para frente, né, o festival grande como é. Mas, como eu disse, né, as histórias do Garantido e do início do festival ali, eles estão muito ligados. Isso, né? Mas o festival, né, ele começou em 1965 por meio de um grupo de amigos ligados à Juventude Alegre Católica, né, lá em Parintins. Eles tinham como objetivo arrecadar fundos para a construção da Catedral da Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira de Parintins, né? Que todo mundo que já viu uma foto de Parintins sabe que tem uma igreja enorme, assim que a gente vê, assim, ela divide a cidade, né, Daina? Eu ainda não, é o que eu sei. Ela não divide bem a cidade, mas ela fica ali, na verdade, na área do Caprichoso. Mas ela fica na área central, assim, tipo, da centro de Parintins, né? É. Ah, tá. E nesse ano, né, de 1965, foi quando começou a apresentação, que tinha alguns grupos de quadrilha. A gente sabe que em mês de junho é mês de festa de São João também, né, que são as festas juninas que ocorrem no Brasil todo. Então, em qualquer cidade tem as festas de São João, mas lá em Parintins começou, né, o Festival de Parintins, que se tornou uma das maiores festas regionais do Brasil, porque além disso, né, esse se tornou a coisa mais especial de Parintins nessa época. Sim, foi. Ele começou ali, como a Thaís falou, né, com a intenção de arrecadar fundos para construir a catedral, mas isso, ainda mais tipo, a gente falando de uma cidade, de uma ilha interiorana, né, do interior do Amazonas, virou um marco, porque eu acho que em muitos momentos as pessoas ficam carentes, né, tipo, dessa cultura, de um entretenimento, de uma coisa assim, né, que una a comunidade. Então, acredito que com a criação do festival, né, assim, desse início, e aí foi que tudo começou a movimentar. Mas foi só no ano seguinte que a gente foi ter com a apresentação dos bois e etc. Isso tendo mesmo, né? Reconhecimento estadual e nacional. Isso. Como a gente vê, como a Dana falou, né, hoje em dia a festa é grande, enorme, né? É algo que é impressionante de ver, porque a gente aqui no Amazonas a gente sabe que cada município aqui tem a sua festa tradicional, né? Mesmo que seja festa de padroeira, eles têm alguma coisa tradicional, mas em Parintins cresceu de um jeito que é absurdo, né? A gente vê desde 1966 até agora, os anos de competição que teve, é algo doido, né? Com o passar dos anos a festa cresceu e a cada ano que passava ela ficava cada vez mais competitiva e mais bonita, né? Mais elaborada, tendo um foco mais forte entre as torcidas, né? Que são hoje um item oficial, né? Sim, a dos bois. E aí foi tendo todas as criações dos itens, né? Tipo, foi sendo introduzido sinhazinha. Como, tipo, tudo tem um histórico que a gente vai já contar. Então, tipo, os itens foram sendo acrescentados, poranga, não sei o quê, e etc. E aí eu acho que já é o ponto da gente trazer aqui as histórias que tornam os bois o que eles são, né? O festival, ele tem uma forte influência da cultura nordestina. Ela é baseada toda numa lenda da mãe Catirina, né, e o pai Francisco. E aí, com base nisso, a gente tem, por exemplo, os itens. E aí, o principal item é o boi, e aí toda a festa é baseada neles. Então, os dois bois, eles meio que... Cada um tem a sua história pessoal, né, tipo, da criação individual do boi, mas os dois, eles contam a mesma história, porque a origem deles é a mesma lenda. Então, por isso que todos os bois têm os mesmos itens, porque eles, em teoria, têm a mesma origem no sentido da lenda. É isso mesmo, né? Que quando a gente vê atualmente, eu só vou abrir uma aspas aqui. Eu lembro quando eu era criança, que a gente assistia na televisão, né? A minha avó
colocava a gente para assistir, eu assistia e eu ficava assim, caramba, cadê? Eles estão contando a mesma história, porque cada um tem um negocinho igual, parecido com outra diferença, são as cores. Aí eu ficava um pouco sem entender, né, como é que era, mas depois, com o tempo eu vim entender, me aprofundar na história, né, mas quando a gente vê assim, todo mundo fica assim, então é esse que é o negócio, é disputa, a mesma lenda contada por dois bois diferentes, só que é aquele que leva para dentro, né, do bumbódromo a melhor performance. Sim, eles, a partir dessas lendas, eles trazem outras coisas ali da cultura, né? Principalmente, como eu falei, indígena. Então, vem ali muito dessa influência dessa lenda maranhense, né? Que tem os mesmos personagens ali, a maioria dos mesmos personagens. E aí, vamos meio que adaptando a nossa realidade e aproximando da nossa cultura mais indígena. Por isso que a gente tem ali muitos rituais, tem vários itens que corroboram com, né, o fortalecimento da cultura e desse legado aí, principalmente do folclore mais indígena. Conta pra gente, Thaís, qual é a lenda da Mãe Catrina? A lenda, né, conta que uma roceira que estava grávida, que era a Mãe Catrina, né, estava com desejo de comer a língua de um boi, né, mas não era um qualquer boi, né, era um boi específico, que era o favorito do dono da fazenda, o amo do boi, né, que é um item oficial. Em algumas variações da lenda, né, dizem que ele era o favorito e o favorito da filha também, né, que era a Sinhazinha. Então, para que o filho não nascesse com a cara do boi, o pai Francisco foi lá e sacrificou o boi para Catirina comer. Aí o amo descobre e manda pegar o pai Francisco e ameaça matar ele. E, cara, é porque eu vou abrir uma outra aspas aqui. Quem nunca conheceu aqui no Amazonas a Daina sabe, né, que quando a gente fala que, eu não sei, ela não teve nenhuma grávida aí, mas a lenda sempre é essa, né? Se uma grávida tá com desejo, a gente tem que realizar, porque senão o filho nasce do jeito que do desejo que ela não queria, que ela estava morrendo ali, né? Aí eu lembro muito dessa história, eu acho que essa lenda cresce junto com a gente. Sim, eu acredito que seja nível Brasil, assim, essa que é muito não é lenda que chama, como é o nome? É uma superstição, né? Tipo assim, se não der algo que a grávida tá desejando, a criança nasce com a cara da coisa ali. E aí, se não nascer um terçol no teu olho, se tu negar alguma coisa pra prenha, né? Isso mesmo, é a maldição. Continuando a lenda, né? O amo do boi, né? O dono do boi lá, pega o pai Francisco, não sei o quê, ameaça matar ele. E aí, como ele era querido da Sinhazinha, chamam médicos. Assim, gente, é uma lenda, né? Não sei porque diabo vão chamar médico pra boi, mas chamaram médicos pra tentar salvar o boi morto, que já tava sem língua. E aí tentaram salvar, mas ninguém conseguiu. E aí foi só um pajé lá que conseguiu fazer um ritual e ressuscitou o boi. Com isso, virou uma grande comemoração. E aí fizeram uma grande festa, e que aí deu início à festa do Bumba Meu Boi, lá no Maranhão, e Boi Bumbá, aqui no Amazonas. A gente tem que dar um adendo, né, sobre essa diferença, né, que é o Bumba Meu Boi e o Boi Bumbá, porque uma coisa não tem a mesma linha de criação, tem as mesmas influências, só que uma é totalmente diferente. Aí, até o ritmo, porque principalmente, como tu falou, né, a nossa história, a nossa tradição é muito focada na parte indígena aqui da região, os ribeirinhos, que são as misturas tradicionais aqui, né, que vieram dos povos que vieram para cá, para o Amazonas e para o norte, né? Uma origem mais cabocla também. Isso, já é um pouco mais diferente, já vai mudando o curso da história em relação do festival, a história de criação já vai mudando para outro rumo em relação ao Bumba Meu Boi lá do Maranhão, né, do Nordeste. Sim, inclusive as músicas, né, as nossas músicas aqui, elas não são chamadas de música, simplesmente, tem um ritmo, né, é a toada, a gente chama de toada. Eu não sei exatamente como é chamado lá a música do Bumba Meu Boi, né? Como funciona, mas a gente aqui, o nosso ritmo é toada. A gente chama as toadas do boi garantido, as toadas do boi caprichoso. Com isso, tendo contado aí a nossa lenda, vocês puderam entender um pouquinho ali o início de como começou o festival, de onde que ele veio, terei. Ali, qual é a lenda que eles contam, tipo, a origem de cada boi, quem são eles na fila do pão, né, cada boi. E aí, agora a gente vem contar especificamente a história do boi garantido e do boi caprichoso. Eu, como garantider, vou contar aqui a história do meu boi, pois ele tem história. E aí, depois eu deixo pra Thaís tentar contar a história do boi dela. Vai, pode contar a história, vai. Ai, gente, o que eu ri fazendo esse roteiro é babado.
Eu acho que a gente só tinha que deixar claro, né? Porque a gente aqui é uma contrária da outra. Ah, é verdade, a gente não comentou isso, né? Olha, aqui é muito democrático. Eu sou o garantido, Thaís é caprichoso. Não sei de onde que ela tirou essa leseira, mas ela é caprichoso. E aí Eu vou daí contar minha há um história. equilíbrio, há um equilíbrio. Bom, a história do único boi de Parintins começa com o nosso queridíssimo Lindolfo Monteverde, que ele é o criador do boi garantido, né? O garantido, ele é o boi de pano branco, as cores dele são branco e vermelho, e ele tem na testa coração vermelho. Ele é assim desde sua criação. O criador dele, Lindolfo Monteverde, ele era compositor lá em Parintins, né? E aí, em 1913, ele criou o boi garantido lá na Baixa do São José, que é uma vila de pescadores em Parintins. Com 18 anos, ele ficou muito doente lá e ele fez uma promessa para São João Batista, né? Que se ele fosse curado, ele ia fazer anualmente uma ladainha e uma festa em homenagem ao santo. O que é uma ladainha exatamente? Não sei. Enfim, aí ele ficou bom e aí cumpriu, né, a promessa. E aí, criando o boi garantido. Na verdade, ele já existia, assim, mas ele não era como o boi de pano grande, tarará. Era só um boi pequeno que ele tinha por lá. Eu acho, né, que é como a gente vê as imagens antigas, né, eles eram mais parecido com Bumba Meu Boi, né, que eles eram menores, com as cabeças menores, né, com uma cabeça porque a lá do influência vem Maranhão. ali do Maranhão. Porque Isso, assim, Parintins fica ali grudado já quase no Pará. no Pará. O Pará é do lado do Maranhão. Então, tipo assim, eles têm uma proximidade, né? Então, ali eles conseguem tipo, ter um acesso muito mais próximo. Então, essa cultura acabou meio que percorrendo lá e cá. Pulando o Pará, né? Que o Pará não tem nada a ver com isso, mas tem muita essa influência. E aí, voltando, né? Falando da promessa do Lindolfo, ele fez essa promessa, se curou e cumpriu a promessa. E aí, por isso que até hoje o boi garantido é chamado de boi da promessa, né? Pra quem não sabe. E aí, o nome garantido vem da história de que o Lindolfo falava, né? Que ele garantia que o seu boi era o melhor, mais bonito da região, e que isso era garantido, que ele era o melhor e não sei o quê. Aí ele escolheu a cor vermelha, né, para representar o boi, e desde então ficou essa cor. E aí, como o boi é branco, ficou vermelho e branco. E como eu falei também, é por isso que o surgimento do festival está tão ligado ao surgimento, né, ao nascimento do boi garantido ali. Agora, ao contrário, eu não sei que história que a Thaís vai contar aqui, porque foi uma luta conseguir fazer um roteiro com a história de um boi inventar, que tem mais dono do que... Na verdade, a gente podia acabar por aqui mesmo, porque não tem história. E aí sobe a letrinha assim, eu não sei como é a música. Ai. Tá, né? Vamos lá. Ó, eu vou contar o que a Daina colocou no roteiro aqui, né? Porque eu não quero entrar em discussão, mas. Porque não tem, gente, não tem. Eu vou contar assim, sabe? Porque eles falam que o caprichoso é boi da sociedade. E eu posso falar que é mesmo, né? Porque ele foi criado por muitas mãos, por muita gente. Mas vamos lá contar as histórias, né? O caprichoso, né? É um boi negro, porque quem já viu sabe, né? Quem é o boi preto e o boi branco lá. Mas o boi negro tem a estrela. E a estrela azulzinha é linda. E a cor dele é azul e branca. Eu não sei como a Daina não se apaixonou por ele, porque ele é mais bonito. Ai, Deus me livre. Não, eu vou pular uma parte aqui desse roteiro, porque não tem cabimento na minha pesquisa, né? Que ele foi criado, né? Dizem as pesquisas aí Wikipédia, né? Do nosso Amazonas, que também foi criado na mesma época que o Garantido, em 1913. Mas o Garantido também tem uma história aí, né? Nas pesquisas que eu fiz, que são um pouco controversa também, mas eu não vou entrar a fundo. A história criada, né, do Caprichoso é que ele veio principalmente pela família Cid, né? São os irmãos, são o João Roque, Félix e o Raimundo Cid, né? Que vieram do Nordeste, moraram um tempo no Pará e depois chegaram em Parintins, onde eles criaram raízes mesmo, né? E lá que começou a história do Caprichoso, que a Daina diz que é de Manaus, mas não é. Que todo mundo sabe que ele é de lá de Parintins, lá da Francesa. Porém, de acordo com
outra história, além deles, né, foram criados também pelos pescadores que moravam lá naquela região, né, os lavadores que no interior a gente sabe como é que é, né, então a maioria que ficava lá naquela parte da região, como a Daina falou, de um lado é garantido lá para a Baixa do São José, o lado contrário, né, que é lá na Francesa, nos Palmares, é onde foi criado o Caprichoso. E aí, dizem que é o boi da sociedade, né? Na minha história, no meu ponto de vista, porque ele foi criado por várias mãos, por várias pessoas, principalmente os trabalhadores da região naquela época. Ai. Respeita a história. Então, e ele foi criado e ele é lindo e maravilhoso. E hoje, esse ano, ele vai ser tri. Anota aí, Daina. Ai, tá bom, então. Vamos esperar. Espere. Mas tem umas minhas notas, né? Assim, tirando o meu clubismo, assim, o Boi Caprichoso, ele realmente não tem, tipo, muitos registros oficiais. Então, é diferente do Garantido, que a gente, tipo, tem um fundador, tipo, tem pouquíssimas coisas que refutem isso. Então, a gente vai ter bem poucas controvérsias em relação à história. Já o Caprichoso não, a gente acaba batendo muito na tecla, né, em relação às torcidas, por causa disso. Tem algumas histórias. Que a principal briga, né, entre as torcidas são essa, né? É a falta de um documento falando assim, isso aconteceu em tal dia e tal, lá. É uma coisa que eu tava até vendo, pesquisando aqui, tipo assim, antes o Caprichoso ele não tinha o símbolo, né? O símbolo dele não era na testa como é agora. Era diferente e tal. Foi mudando com o tempo, né? Com o crescimento em si do festival, né? Porque eu vi algumas imagens bem antigas dele, eu acho que lá de 1970, e ele não era como é hoje, né? Como agora a história conduz a história do boi, né? Mas eu acredito que é uma coisa que vai mudando com o tempo, né? Porque ele não ia ficar de um jeito para sempre. Entra a diretoria, entra pessoas para lá, para dentro, em cada boi, né? Que vai mudando. Sim. Algumas características. Sim, até, tipo assim, algumas coisas eu compreendo ter uma equiparação, sabe? Porque a gente tá falando de uma disputa. Então a gente tem que colocar os dois como iguais, né? Tipo assim, tudo que um tiver, o outro também tem que ter. Um tem que apresentar, o outro também tem que apresentar. Então, tipo, ter essa equiparação para poder avaliar igualmente, né? Isso. Aí, tipo, faz sentido. Uma coisa ou outra, né? Eu fico meio. Mas, tipo assim, como tu falou, né? Eles são iguais dentro da arena, porque eles têm que apresentar a mesma coisa, os mesmos itens, mas por fora, né, tem toda aquela história e aí começa todas as confusões que a gente sabe, que a gente vive nessa época do ano até antes, né, principalmente quando a Isabelle entra no Big Brother, que tudo começou antes, era uma confusão e agora tá pior, nem tô entrando no Twitter por causa disso, porque é uma briga e tipo assim, porque querendo ou não, cada boi vai entrar numa controvérsia, porque são muitas pessoas que passam lá dentro durante esse tempo todo, e a gente pode falar uma coisa agora, e daqui a alguns anos ser totalmente diferente, porque isso acontece nos dois lados, não só em um. Mas agora, em relação à criação, assim, a do Caprichoso realmente é mais difícil de compreender, porque cada vez que a gente entra numa coisa muda algumas coisas, muda não, eles acrescentam, na verdade, né? É complicado. É complicado. Tipo, eu vou só citar algumas, tipo, controvérsias que tem, assim, a nível de curiosidade mesmo e de satisfação em relação à história. A gente tem, por exemplo, a história de que, assim, nada disso é oficial, né? Como a gente disse, não tem registros e tal. Mas tem a história de que ele era boi galante, criado lá em 1922, e aí ele foi renomeado em 1925, já, né? Bem depois ali. Bem depois. 3 anos depois, né? Isso, pra Boi Caprichoso e não sei o quê. E aí tem também a história de que, na verdade, o Boi Caprichoso ele foi criado na Praça 14, aqui em Manaus, na Praça 14, e aí foi levado pra Parintins, né? Pra competir ali lá com Garantido, não sei o quê. Mas se abrir um parêntese nessa história aí, que eu tava fazendo uma pesquisa, acho que no início do ano, em relação a isso, aqui em Manaus a gente também teve, né, nesses anos parecidos, o mesmo boi garantido e o
mesmo boi caprichoso. Só que a diferença era que o boi caprichoso, ele tinha um coração na testa e o boi garantido tinha uma estrela, ele era oposto. Ou uma pessoa muito maldosa que criou essa história e fez um negócio lá para inverter os papéis aqui em Manaus. E sabe por quê? Porque o boi caprichoso daqui de Manaus era da Praça 14 e o boi garantido era lá da Cachoeirinha. Pois Aí, e era um do lado do outro. Cachoeirinha e Praça 14 é um do lado do outro. Aí isso que é tipo assim, eu acredito que algumas pessoas inventam algumas coisas e enfiam na história, só que quando começa na briga de torcida, tudo vale, né? Para desmoralizar o outro. Isso. E aí, pois é. Outra coisa é que tem uma briga, né, sobre a criação dele. Oficialmente, o Caprichoso atualmente usa, né, que foi criado pela família Cid ali, como a Thaís falou. Mas aí tem também a outra história de que quem criou foi José Belém, que, né, criou ele, o Boi Caprichoso e tal, ali eu acho que eu não tenho datado aqui quando ele criou, mas tem a história de que foi ele que criou, e aí tem a história de que foi criado pela família Cid, e ele só ajudou a nomear, não foi criador e tal. Tipo assim, pelo que eu li, né, o do José Belém, ele também entrou, ele tá no nome lá, né, como um dos criadores, mas na parte da diretoria, que em relação lá, desde esse ano, o do José Belém, né, que ele tá na história lá. Quando a gente vai ver a classificação em relação à parte de diretoria, fundadores e tal, o nome dele tá lá, né? Mas, tipo, foi em 1913, caramba, é muito tempo atrás. A gente só conseguiria mesmo, como a Daida falou, tendo um papel escrito lá, tal, hoje nasceu o Caprichoso e tal, com os criadores, isso, aquilo. Mas como a gente não tem essas coisas datadas oficialmente, né, é bem complicado, porque foram mais de 100 anos. Mas assim, a nível de cultura, o papel cultural do festival, dos bois, né, é inegável e é irrelevante essa história. A gente usa isso pra desmoralizar o Xoxo, com certeza. Briga de torcida, gente. Tudo que a gente puder usar pra falar mal do boi contrário. Ah, detalhe, eu acho que a gente não falou aqui quando a gente fala do boi, ou torcedora do garantido. Então, quando eu vou falar do caprichoso, a gente evita falar o caprichoso, né? O nome. Ah, caprichoso. A gente chama o boi contrário. E aí, daí, tanto acontece daqui quanto de lá. A Thaís chama também o garantido de contrário e a gente chama o caprichoso de contrário. Eu tô falando aqui caprichoso, porque a gente tá a nível de informação. Eu não vou ficar aqui falando do contrário, que você não vai entender, né? Quem não sabe não vai entender, né? Mas é isso, né? Mas quando a gente tá numa briga lá contra os contrários, no Twitter principalmente, é isso. A gente usa o que a gente tem nas mãos. Quer falar a verdade. O caprichoso não tem história. Ele foi inventado só pra disputar com o garantido, porque senão, né, não ia dar disputa. Não, a gente não até ia porque ser o garantido não ia ser nada sem o caprichoso, simplesmente isso. É verdade. Não ia ser nada. Ele ia ficar dançando lá, fazendo tem mais de 30 títulos, por quê? Porque tem um caprichoso pra gente ganhar, senão a gente ia ganhar, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo, mas a gente tem que lembrar que o caprichoso ficou 2 anos sem disputar. E uma vez ele desistiu. que oficialmente foi aí teve que dar o prêmio pro garantido, né? Pro contrário. E ainda teve um ano de empate, né? Sim, teve um ano de empate. Mas eu acho que isso daí a gente pode pegar para deixar para um outro episódio. A gente vai falar só sobre o festival específico das noites e todas as coisas, tá bom? História geral, acredito que foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem pra gente, falem com a gente, porque a gente responde. Essa foi a nossa primeira parte sobre esse especial, né? Sobre o Festival de Parintins. E no próximo episódio a gente vai continuar falando mais sobre como funciona o festival, alguns itens, toadas, indumentárias e o que tudo isso significa. Isso mesmo. Então, né? Não percam o próximo episódio. E, né? A gente vai falar também, né? Sobre as músicas que não são músicas, são toadas, né? As danças, os personagens, né? E como que é cada dia de apresentação, né? Porque, como a Daina falou, cada um é diferente em cada dia. Sim, são muitas coisas. E fora falar sobre o impacto do festival na cidade de Parintins e etc. É muita economia, né, gente? Sim, é muita coisa. Não tem como falar, tipo, tudo isso em um episódio. Vocês
iam ficar, né, saturados, porque ia ser muito longo, ia ser cansativo pra gente também. E a gente quer deixar... Até porque a gente ia brigar, né, no meio assim, né, saltando essas coisas igual aconteceu agora. Vamos separar uma briga por episódio. É isso mesmo. Mas é isso, galera. Se vocês ainda não têm um boi, ou não escolham, ou escolham garantido, para vocês não ficarem com um boi lento. Então, então é Não, isso. relaxem que vocês vão ser tocados ainda pelo Caprichoso, porque ele é melhor, hein? E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.